A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, dando continuidade no nosso assunto começado no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu falei com os irmãos sobre o tema, o assunto, sobre o qual estaria discorrendo dentro de alguns vídeos que estarei compartilhando com você. No vídeo anterior eu falei sobre o tema desse assunto, falei rapidamente, dando uma pincelada sobre cada ponto, falei sobre a Bíblia, a sua estrutura e os pontos pelos quais estarei abordando. E é interessante que, nessa perspectiva desse tema, porque devo ler a Bíblia, eu sei que a Bíblia é um livro cujo propósito não é apenas ser lido, até porque Jesus não mandou a gente ler, mas Jesus mandou meditar, examinar as Escrituras, e dentro desse ponto de vista, eu sei que ler aqui parece algo fora deste contexto, mas na verdade eu quero apenas utilizar deste tema para um incentivo, porque eu sei que a partir do momento que você lê o texto sagrado, você vai também meditar sobre cada assunto, sobre cada tema, sobre cada texto das Sagradas Escrituras. Então, meu propósito é incentivar você a uma leitura. O meu propósito é incentivá-lo ou incentivá-la a ler, mas não uma leitura como é feita de um jornal, de uma revista, mas sim uma leitura apurada, uma leitura com uma dedicação maior, uma leitura com o olhar de um detetive, qual está buscando informações, buscando algo ali dentro da sua investigação. Então, o meu propósito é que você tenha este desejo, esta vontade de meditar na palavra de Deus. E dentro desse primeiro assunto, eu quero falar aqui com você sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Eu marquei aqui nas minhas anotações, quando escrevi aqui estes pontos, anotando aqui em forma de uma apostila, para uso pessoal meu mesmo. E é interessante que o indivíduo, eu vou ler aqui a anotação, só quando o indivíduo sabe o que a Bíblia é e por que foi escrita, é que ele pode compreender sua mensagem. E eu acho isto interessante, importante e fundamental. Porque só quando o indivíduo sabe o que a Bíblia é e por que foi escrita, é que ele pode compreender a sua mensagem. E eu preciso saber eu preciso saber o que ela é antes de poder saber o que ela significa. Então, antes de saber o que ela significa, eu preciso saber o que ela é. E eu acho isto
importante. Há um pensamento ou um ditado popular que eu discordo totalmente dele, que diz assim: a Bíblia aberta é Deus falando. Agora, fechada é como um livro qualquer. Eu discordo deste ditado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aberta é a palavra de Deus. Fechada é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra como dizem alguns. A Bíblia é a palavra de Deus. Isto é tão verdade que a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, o versículo de número 16, diz assim, ó: toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda escritura é dada pela inspiração de Deus. Então, eu sei que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu preciso orientá-lo com esta informação. Até para que ela fique fixada, então, na sua mente e você não venha se esquecer disso. Eu sei que você não se esqueceu, mas eu preciso que você guarde isto. A Bíblia é a palavra de Deus. Do ponto de vista do assunto que eu estou tratando aqui, esse é o primeiro ponto. Eu devo ler a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Lembra qual é o tema do assunto? Por que devo ler a Bíblia? Então, eu devo ler a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. E é interessante que a primeira ou a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, eu vou ler. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, diz assim. O versículo 20 diz, ó: sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 21, porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Então, por que devo ler a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. E dentro desse pensamento, é interessante que a Bíblia, ela ensina a regra de conduta e fé. E sem ela, nós somos como um navio sem bússola. Então eu preciso, um navio sem bússola é um navio que não tem um norte. É um navio que não sabe para onde está indo. Então, eu preciso ler. Ler aqui não é no sentido de ler como ler um jornal, não. Mas é ler com uma meditação profunda. Ler aqui não é apenas uma leitura superficial que eu estou incentivando você, mas eu estou te incentivando a uma leitura com uma meditação. Você parar, pensar,
fazer pergunta ao texto. São estes pontos que eu quero frisar com você. Então, ou para você. Então, dentro desse ponto de vista, de que só quando o indivíduo sabe o que a Bíblia é e por que foi escrita é que ele pode compreender a sua mensagem, e que eu preciso saber o que ela é antes de poder saber o que ela significa. Então eu preciso que você guarde isso. O vídeo é curto, porque eu vou utilizar-se de outros. Mas nesse primeiro ponto, desta primeira parte, guarde isso. Por que devo ler a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre este vocábulo Bíblia, porque nós não encontramos este vocábulo nas páginas das Sagradas Escrituras. Nós temos esta apenas na capa. Na próxima aula, eu estou falando aula porque estou acostumado a gravar alguns vídeos aqui também para os irmãos que fazem o curso com a gente, mas no próximo vídeo eu estarei falando um pouco sobre isso também, tá bom? Deus abençoe, acompanhe todos os vídeos para que você entenda o nosso pensamento. Deus abençoe.